Olá, meus queridos alunos do quarto e quinto ano. Estou aqui para nós iniciarmos mais uma semana, com as nossas atividades remotas. Em primeiro momento, quero agradecer a todos que estão acompanhando, que estão se dedicando às nossas aulas, que estão superando todas as dificuldades que nós estamos encontrando. Muito obrigada por todos aqueles alunos e mães, pais responsáveis que estão dedicando um tempo da vida de vocês, que não é função de vocês, mas que por motivo, de força maior, que todos vocês sabem, todos nós sabemos que é a pandemia, fomos obrigados a repartir as nossas responsabilidades, certo? Então, hoje nós vamos trabalhar nossa tarefinha do componente curricular, língua portuguesa. Nós vamos trabalhar substantivos. Substantivos são palavras, como a tia já falou lá no vídeo, que dão nome aos seres. Substantivo, às vezes, quando a gente fala lá em sala de aula, as crianças dizem, tia, mas eu não lembro mais disso não, professor, eu não lembro mais disso não. Substantivo, por exemplo, cadeira é um substantivo, nome cadeira é um substantivo, ventilador é um substantivo, Ana é um substantivo, Maria é um substantivo, João é um substantivo. Só que os substantivos, eles têm seus vários tipos. Nós temos os substantivos comuns: cachorro, gato, cavalo, rato, abelha. Nós temos os substantivos próprios: Ana, Maria, Antônia, Rafaela, Gabriela, são os próprios. Nomes de lugares: Dom Pedro, Pedreiras, Presidente Dutra, Santo Antônio dos Lopes, Olho d'Água, e assim sucessivamente. Esses são os próprios. Denominam o nome a um ser em especial. E nós temos os substantivos simples. Pode ser cachorro, gato, formado por uma só palavra. E nós temos o substantivo composto, aqueles formados por duas palavras, por dois substantivos. Guarda, roupa. Guarda, chuva. Beija, flor. Gira, sol. E vários outros, certo? Alguns separados por hífen, que é aquele tracinho que a gente está explicando lá no vídeo, e outros não, são juntos. E nós temos os substantivos primitivos, que são as palavras que não são originadas de outras palavras. Por exemplo, livro, pedra, pão, são os primitivos. E nós temos os substantivos derivados. O que é isso, tia? São aqueles substantivos que são originados a partir do substantivo primitivo. Por exemplo, pão é o substantivo primitivo. Padaria, padeiro é o substantivo derivado. Ele teve origem a partir do substantivo primitivo, certo? Mais um outro exemplo. Piano, substantivo primitivo. Pianista, substantivo derivado, certo? Beijos, bons estudos e até a próxima. Olá, meus amores. Bom dia. Essa será a nossa primeira atividade da semana. Iniciando mais uma semana com as nossas aulas remotas, com as nossas atividades. Nós vamos trabalhar, queridos alunos do quarto e do quinto ano, substantivos, certo? Aqui nós temos, anteriormente, vamos preencher aqui com o nome da escola, Unidade Escolar Alberto de Campos, município Santo Antônio dos Lopes, a data que a gente está fazendo a tarefa, o nome da professora, a turma, quarto e quinto ano, o nome do aluno aqui no capricho, certo? Aí aqui nós temos aqui a explicação dizendo que são os vários tipos de substantivos. Primeiro nós temos substantivos. O que são substantivos? São as palavras que dão nome aos seres, sentimentos, lugares, qualidades e etc. Os substantivos são classificados da seguinte maneira. Ou seja, o que é substantivo? Todas as palavras que dão nomes a seres, a pessoas, a objetos, a lugares. Só que tem vários tipos de substantivos,
Por exemplo, nós temos o substantivo comum, substantivo simples, substantivo composto, substantivo primitivo e substantivo derivado, certo? Quando nós estamos em nossa sala de aula, nós costumamos ver um por vez, mas foi colocado na plataforma todo de uma só vez, né? Então, aqui nós temos substantivo comum. O que é o substantivo comum? Qual a função dele? Dar nome aos seres da mesma espécie. Exemplo, cachorro, menino, árvore. São substantivos comuns. Os substantivos comuns, eles vão ser escritos com letra inicial minúscula, certo? Substantivo simples é formado por apenas uma palavra. Casa, carro, mesa. São os simples. E o substantivo composto? O que são eles? O que é isso, tia? Eles são formados por mais de uma palavra. Exemplo, guarda-roupa, girassol, guarda-chuva. São duas palavras com valor. São duas palavras que têm o valor de um substantivo. Guarda-sol, guarda-chuva, guarda-roupa, beija-flor e assim sucessivamente. Então, esses são chamados substantivos compostos. São dois substantivos juntos, né? São separados apenas pelo hífen, que é esse tracinho aqui entre uma palavra e outra. Alguns são separados, outros não, certo? Como é o caso aqui do girassol. Substantivo primitivo é formado por uma palavra que não deriva de outra. Exemplo, casa, carro, cadeira, pão, piano. São substantivo primitivo. A palavra primitiva, ela não é derivada de nenhuma outra palavra, ela é a palavra de origem, certo? E agora nós vamos saber os substantivos derivados. Eles são formados por uma palavra que tem origem em outra. Exemplo, casarão é derivado da palavra casa, né? Ele teve origem na palavra casa. Casinha, casebre e assim sucessivamente. Carro, palavra primitiva. Palavra derivada, carrinho, carrão. Palavra primitiva, pão. Palavra derivada, padaria, padeiro e assim sucessivamente. Aqui nós temos, um substantivo pode ter mais de uma classificação. Exemplo, casa, substantivo comum simples e primitivo. O que está pedindo aqui na tarefinha? Sublinhe os substantivos comuns nas orações abaixo. As crianças corriam na praia. Nós sublinhamos, fizemos esse traço aqui embaixo de todos os substantivos comuns, né, que dão nome a seres em gerais. Seres da mesma espécie em gerais. Aqui o substantivo comum é criança, que é cachorro, que é homem, que é rapaz, cinema, barata e abelha. Página seguinte, nós temos sublinhe os substantivos simples e circule o substantivo composto. A tia já falou lá no vídeo, no início, o que é substantivo simples e composto. O substantivo simples, nós sublinhamos aqui, eu coloquei até a cor azul para ficar melhor para vocês aqui no vídeo. E os compostos, a tia circulou de vermelho, guarda-roupa, beija-flor, amor perfeito, guarda-chuva. Segunda questão, circule o substantivo primitivo e sublinhe os substantivos derivados. Terceira, gente, que é porque foi um erro de digitação, certo? O que nós vamos fazer? Sublinhar o substantivo primitivo. Circular o substantivo primitivo. E sublinhar o substantivo derivado. Primitivo, livro, a palavra de origem, sapato, ferro, pedra, pão. E os substantivos derivados, que são originados dessas palavras primitivas aqui. Ferreiro, padaria, pedreiro, livreiro, pedrada, sapateiro e livraria. São os derivados. Elas são originadas a partir desses substantivos primitivos. Escreva um substantivo derivado para cada substantivo primitivo abaixo. Nós temos aqui os substantivos primitivos: chuva, pedra, sapato, tinta, fruta. Aí a tia colocou aqui, ó.
Chuva, chuvisco. Pedra, pedrada. Sapato, sapataria. Tinta, tintura. Fruta, frutaria. Essa questão aqui, vocês vão ler o texto abaixo para responder as questões a seguir. Que é essa charge aqui. Não era exatamente esse tipo de carrinho que eu queria ganhar. Vocês estão vendo que é uma criança que está aqui emburrada porque ele queria ganhar um carrinho, só que ele não queria ganhar um carrinho para trabalhar, ele queria ganhar um carrinho de brinquedo, um carrinho para brincar. Aí aqui vem a compreensão. O texto acima, que é o que a tia acabou de ler, trata de trabalho infantil, brincadeira de criança, um aniversário, um presente legal. Claro que é o trabalho infantil, né? Deram um carro de mão, como a gente costuma chamar, para a criança, em vez de dar um carrinho de brinquedo para ela brincar. Sexta questão. A palavra que está no diminutivo é ganhar, exatamente, tipo ou carrinho. Carrinho diminutivo é o tamanho, né, do ser, denomina um ser pequeno, né, um carrinho pequeno. Sexta questão. A palavra que está... Perdão, gente. Sétima questão. A palavra carrinho é pronome, verbo, substantivo ou numeral? Claro que é um substantivo. Um substantivo está no diminutivo. Então, vocês vão só marcar aqui como a tia fez, certo? Beijos, bons estudos e até a próxima.